Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Matheus Pousa apresenta o artigo sobre o uso em associação de talquetamab com teclistamab em pacientes com mieloma múltiplo recaído refratário. Bom dia a todos, meu nome é Matheus, hematologista, fellow de transplante de medula e de oncohematologia no Hospital 9 de Julho. Eu vou apresentar o trabalho que é o talquetamab com teclistamab no mieloma múltiplo recaído refratário. É o estudo REDIRECT. Algumas novas drogas que estão revolucionando o tratamento do mieloma são os anticorpos biespecíficos. Aí o mecanismo de ação dos biespecíficos basicamente é usar algum alvo molecular do plasmócito clonal, ele vai se conectar, e a outra fração da molécula vai acabar atraindo alguma célula T, algum linfócito T, e esse linfócito T, com a proximidade física até do plasmócito, ele vai liberar citocinas, moléculas e proteínas que vão induzir a morte desse plasmócito clonal. Aqui então a gente vê os dois bispecíficos que mais estão sendo comentados no momento, o teclistamab, que tem um alvo de plasmócito que é o BCMA, então ele é um anti-BCMA, e ele se liga também aos linfócitos T com o CD3, ele aproxima o CD3 do plasmócito, e esse linfócito T CD3 vai liberar perforinas e granzimas, que são líticas para a célula. E o talquetamab é o anti-GPRC5D, é o anti-GPRC5D, ele se conecta nesse alvo molecular do plasmócito doente, e ele se liga ao linfócito T pelo CD3 também induzindo uma resposta inflamatória que vai matar esse plasmócito doente. Esses são remédios novos, que têm alguns efeitos adversos que a gente já conhece, principalmente síndrome de liberação de citocinas, eles aumentam também o risco infeccioso, eles induzem uma hipogama-globulinemia, e que estão tendo muitos estudos sobre eles, mas até agora os grandes estudos de fase 3 são com eles imunoterapia, do qual a indicação é inclusive aprovada, a gente tem disponível para fazer. Esse trabalho que é o que eu vou discutir hoje com vocês, que é o REDIRECT-1, ele é um estudo fase 1b/2, que está vendo a combinação desses dois bispecíficos. Eles a gente não tinha tanto dado nesse sentido, talquetamab com teclistamab no mieloma múltiplo recaído refratário. Então, fase 1b/2, com alguns nomes que nós conhecemos, a Maria Vitória Mateus, a Paula Rodrigues Otero, que inclusive veio aqui no Hospital 9 de Julho discutir alguns casos, e outros pesquisadores. É um estudo multicêntrico, não randomizado, aberto, fase 1b/2, com pacientes com mieloma múltiplo recaído refratário ou com toxicidade limitante às terapias prévias, expostos a pelo menos inibidores imunomoduladores, inibidores do proteassomo antes de 38. Entraram nesse estudo pacientes que tinham ECOG de 0 a 1, e nesse estudo eles testaram vários esquemas de dose do teclistamab com o talquetamab, e um deles é a dose já do estudo fase 2 que eles vão prosseguir. No protocolo desse estudo, era permitido profilaxias, por exemplo, para pneumocistose a cargo do investigador, mas no protocolo tinha a recomendação de fazer imunoglobulina se os níveis de imunoglobulina G estivessem inferior a 400 mg por decilitro. Os resultados desse trabalho fizeram um segmento mediano de 20,3 meses, a maioria dos pacientes eram pacientes mais para idosos, a mediana de idade de 64 anos, e uma mediana do grupo dos pacientes de 4 linhas terapêuticas prévias e aproximadamente 6 anos de diagnóstico. Vários pacientes eram penta-expostos, e dos pacientes que receberam terapias prévias, interessante que 7 já tinham recebido biespecíficos e 4 receberam terapia com células CAR-T. 9 pacientes, ou seja, mais da metade, continuaram o teclistamab com talquetamab. Mas assim, metade dos pacientes praticamente não conseguiu completar o tratamento. Aqui a gente vê os grupos, a gente vê que é um trabalho que mais uma vez não representou a população negra, apenas um paciente de etnia negra, como você vê aqui. A maioria dos pacientes era do gênero masculino, idade mediana já comentamos, mais avançada, 64 anos, bem distribuído pelo estadiamento do ISS, não foi o RSS que classificou eles aqui, e mediana de tempo do diagnóstico de 6 anos, com uma mediana de 4 linhas terapêuticas prévias. Vários deles, a maioria, já tinham sido ofertados o transplante de células-tronco autônomo. Que a gente vê, todos eram triplo expostos, vários deles eram penta expostos, a população que foi politratada, prévia a receber esse tipo de tratamento. Você vê aqui refratários inibidores de proteasoma, imunomoduladores, CD38, e esse dado é bem interessante, esse fluxograma é interessante, que já dá para a gente tirar algumas ideias desse trabalho. Eles pegaram 94 pacientes e eles dividiram em vários
subgrupos. Aqui, esse que eu destaquei é a combinação que eles colocaram no esquema recomendado do estudo fase 2. Então, várias vezes ao longo do artigo, ele se refere aos resultados com essa posologia das drogas. E é isso que também é o foco do trabalho, é o nosso foco que vai ser aqui. Chama atenção que todos os grupos acabam tendo muita descontinuação do tratamento. Você vê aqui que de 6 pacientes, 4 descontinuaram, 5 nesse grupo, 3 descontinuaram, de 28, 18 descontinuaram, de 44, 16 descontinuaram. E quando você lê os motivos, a maioria é por causa que teve algum efeito adverso relativo ao tratamento. E os que não tiveram efeito adverso relativo ao tratamento, que descontinuaram a terapia, a segunda principal causa é que tiveram progressão de doença. Repare que não são todos os pacientes que usam essas doses que eles continuam tomando. É a minoria, ou aqui, na verdade, metade praticamente, que acaba recebendo tratamento. Metade acaba ficando para trás e não consegue ficar usando o tratamento indefinitivamente. Efeitos adversos é o que chama atenção nesse trabalho. Praticamente todos os pacientes vão ter algum efeito adverso e vários deles, 90, dos 94, 96%, acabam tendo algum efeito adverso grau 3 ou 4. Então, é uma combinação que é tóxica, isso aí, inegavelmente. Quem prescreve essa combinação, quem vai ter que prescrever a combinação teclistamab com talquetamab, tem que se preparar para ter um sistema de prescrição eletrônica de tratamento que seja bom, porque praticamente todo mundo acaba tendo atraso de ciclo, tendo que modificar a dose da droga, 93% de todos os pacientes. E desse, o principal motivo é por causa de infecções. 68% acaba tendo infecções que acabam tendo que fazer atraso no ciclo ou modificar as próximas doses. Então, cuidado com o sistema de prescrição eletrônica que tiver. 89% dos pacientes têm alguma infecção, chama muita atenção que mais da metade é grau 3 ou 4. E 14 pacientes, 15%, um sexto dos pacientes do trabalho acabaram falecendo por diversas causas, mas teve óbito por pneumonia, adenovírus, Covid, pneumonia aspirativa, pneumonia por citomegalovírus, sepse, choque séptico. Então, é uma combinação inegavelmente tóxica. E outro efeito adverso que chama também a atenção, a gente sabe que os biespecíficos, eles induzem uma síndrome de liberação de citocinas. Mas curioso que aqui, né, a gente não teve uma pior gravidade na síndrome de liberação de citocinas do que os dados que nós temos com esses remédios em monoterapia. Sim, a gente tem bastante, 79% acaba fazendo, mas são remédios que a gente faz um step-up dosing, né? A gente faz uma dose escalonada, começa menor e vai subindo. Os outros efeitos adversos, importante comentar, o talquetamab ele dá muita alteração de gosto, dá muita digeusia, e a gente viu isso também, 65% dos casos acabaram tendo. Efeito adverso cutâneo também mais associado ao talquetamab, e metade também teve efeito ungueal relacionado. Isso aí também é devido ao talquetamab. Agora, em relação à resposta, é interessante que eles já têm respostas interessantes em múltiplas linhas terapêuticas prévias. A gente sabe que eles conseguem induzir resposta em pacientes politratados. E nesse trabalho a gente também confirmou isso. A gente vê que a maioria dos pacientes acabam tendo resposta e são respostas interessantes. Mais de 52% dos pacientes em resposta completa com a dose do esquema recomendado em fase 2. E com todas as doses também, praticamente metade acaba tendo mais que uma resposta completa. E esses 25% que você vê aqui em marrom são pacientes que tiveram uma resposta parcial muito boa. Então, a grande maioria dos pacientes de trabalho acaba tendo uma resposta, pelo menos uma resposta parcial muito boa. E com esse trabalho, também outro dado interessante, a gente vê que isso aí consegue também atingir resposta em pacientes com citogenética de alto risco. 76% dos pacientes acabaram respondendo também. A probabilidade dele continuar a ter uma resposta em 12 meses por essa estimativa foi de 91% e 18 meses, 86%. Então, uma combinação que sim, ela atinge resposta no mieloma. Em relação à sobrevida livre de progressão, a gente tem uma sobrevida livre de progressão de 74% em 12 meses. Então, é um dado interessante, considerando também que é um paciente penta-refratário, inclusive alguns já expostos até a bispecíficos a CAR-T. Discussão sobre esse artigo. O que eu penso dele? É um estudo fase 1B/2, tem um N pequeno, como a gente viu, heterogêneo entre os esquemas de dose, que é esperado pela natureza do trabalho, e de um follow-up em um segmento curto. É um trabalho inicial para testar a segurança da droga, para confirmar a eficiência da droga e ver a melhor dose possível, que seja a dose mais segura. Ele já deu para dar algumas ideias nesse sentido. Interessante notar também que são 2 medicamentos que são produzidos, obviamente, por uma indústria farmacêutica. E o trabalho também coloca isso. Eu não vou comentar mais detalhes sobre isso. Isso aqui é trecho do próprio trabalho.
E lembrar que os colaboradores, os pesquisadores, os autores que estão envolvidos também recebem também financiamento, fundo para isso. Então tem uma questão relacionada à indústria farmacêutica também. Digno de observar que aproximadamente metade dos participantes não conseguiu continuar o tratamento, teve altíssima necessidade de ajustar a dose, praticamente todo mundo acaba tendo que fazer alguma modificação de dose ou acabar adiando o ciclo. E o principal motivo para descontinuar é um motivo sério, foram toxicidades graves. Os pacientes tiveram muita toxicidade hematológica, infecciosa, praticamente todo mundo acaba tendo alteração no hemograma, acaba ficando neutropênico, ele é infeccioso, mais da metade acaba tendo infecção, e chama atenção que são infecções graves que eles acabam tendo, inclusive com óbito em vários casos. A incidência de infecção já comentei. Lembrando também que é um trabalho que teve diferentes esquemas de profilaxia infecciosa a cargo do investigador. O que era per protocolo era aquela reposição de imunoglobulina, mas, por exemplo, utilizar sulfametoxazol e trimetoprina ficava a cargo do investigador, por exemplo. Era isso que eu queria comentar, espero que vocês tenham gostado. Discussão. Bom, então, em relação ao artigo, parabéns, Matheus, muito bem apresentado. A gente tem mais um artigo falando dos bispecíficos, no tratamento do paciente com mieloma múltiplo recaído e refratário. É um artigo 1/2, né? Então a gente vai querer ver basicamente, inicialmente, a segurança, achar a dose segura para esse esquema, associado também com a eficácia do esquema. Como o Matheus mesmo disse, o que chama mais atenção no trabalho, eu acho que além do ponto positivo da resposta que o paciente obtém com o esquema, seria realmente os efeitos adversos, né? 100% da coorte teve algum efeito adverso, com mais de 90% aí tendo efeito adverso grau 3 ou 4. 1 a cada 6 pacientes morreram, né? Por efeito adverso, então acho que é um número bem significativo. E a alta taxa de descontinuidade, né? Então, mais de 50% dos pacientes não conseguiram seguir com o protocolo aí por conta de, provavelmente, toxicidade associada à medicação. Então, eu acho que do ponto de vista de resposta já era algo esperado, porque a gente já tem os estudos das drogas isoladas, né? O Majestec e o Monumental, e os dois mostraram que tinha uma taxa de resposta boa nesse tipo de paciente já penta-refratário, paciente que já tinha feito CAR-T, essas coisas do gênero. Então, a gente já tinha um estudo das drogas isoladas que mostravam que teriam efeito. Então, era algo esperado já, mas eu acho que realmente veio às custas de muita toxicidade, pelo menos pelo que eu vejo, que, para mim, eu acho que faria mais sentido você fazer uma droga, aí o paciente vai ter ali a PFS daquela droga, e depois você trocar para a segunda, então começar com TEC e depois para TALC, ou fazer o contrário, do que uma associação das duas drogas em busca de talvez uma PFS que seja maior, mas que não seja tão significante, visto a quantidade de efeito adverso que a gente teve na coorte. Então, eu acho que seria isso que eu pensaria. Até estava discutindo isso com o Pedro Henrique outro dia. Tem até um dado do Monte Sinai retrospectivo que ele fala que fazer o tratamento sequencial dos biespecíficos, você soma a PFS dos trabalhos. Se você fizer, por exemplo, o talquetamab, o teclistamab, fazer eles em sequência quando ele recai, porque exatamente isso que o Breno falou, você soma a PFS de cada um dos estudos. Então, tem paciente que faz, dentro dessa estratégia, chega a 30 meses de PFS, isso dado retrospectivo. Então, também acho que faz mais sentido, ainda mais vendo o grau de toxicidade que trouxe fazer a combinação TEC-TALC para esses pacientes. Acho que faz mais sentido também essa estratégia. Eu acho que, na verdade, o Breno expressou a principal dúvida da associação de efeito colateral e você não ter... Obviamente, a gente não tem resposta da PFS no longo prazo, quanto de aprofundar a resposta, mas eu não sei até que custo valeria a pena fazer isso, entendeu? Tanto do ponto de vista financeiro, do gasto inicial, quanto do ponto de vista de efeito colateral e tolerabilidade para o paciente. O talquetamab, a gente já viu que alguns pacientes têm muita dificuldade de aceitar por conta da alteração de paladar, perda de peso. Então, acho que a associação dos dois, eu fico mais insegura também com relação à tolerabilidade do paciente e o número de efeitos colaterais e risco de internação desses pacientes também. Dá a impressão que a gente está aprendendo a tratar o plasmócito, mas está deixando de tratar o paciente, assim, de vez em quando. Quando você tem um perfil de toxicidade que acaba sendo muito grave, sendo que você tem outras opções terapêuticas que conseguiriam segurar o paciente. Não sei, eu fico meio ressabiado com isso daí. E eu acho que a gente já falou também que parte do que a gente quer buscar no tratamento desses pacientes também é qualidade de vida. E a que custo você conseguiria ofertar a qualidade de vida para esses pacientes, ofertando esses dois específicos e diminuindo várias coisas potenciais do dia a dia que são a qualidade de vida que ele pode ter também. Foi muito bem apresentado pelo Matheus, ele deu uma
contextualizada, né, no tema, acho que é importante. Então, eu acho que, mais uma vez, né, é um estudo 1/2, então tem todos os vieses, e a gente vai chegar naquela mesma conclusão que eu falei que é um carimbo do estudo 1/2, assim, né? Mas é uma pergunta que está sendo feita, acho que tem que ser respondida, né, e ver se vale a pena seguir para o estudo fase 3. Então, como já foi falado pelo Breno, a gente já tem os dados do Monumento e os Majestec, né, e a gente tem umas respostas, né, pegando o overall response, que é o endpoint, que com a associação parece ser melhor, né, obviamente isso é um estudo de um braço único, é uma fraqueza também o N pequeno, mas quando você compara indiretamente o incomparável, você parece ter um aumento da resposta, porém, em detrimento do aumento de toxicidade. Tá? Então, esse estudo foi apresentado no RIHA retrasado, né? Que foi a Marili que apresentou, já vem sendo tocado e até eu estava relembrando lá, né, que mostra, né, então pega a orientação pega um PET que o paciente vai bem refratário, não lembro quantas linhas o paciente tinha, ele responde, né, realmente é isso, né, responde, só que, né, como o Matheus também falou, eles ainda recaem, né, então, e aí é uma pergunta que não sabemos a resposta, né, então, por um lado tem esse estudo, como o Matheus falou, agora retrospectivo unicêntrico, né. Por outro lado, você tem a famosa taxa de atrito. Então, o que vai pesar mais, né? Não sei. E aí vem, né, bom, vou pegar desse estudo. Acho que o estudo se propõe ao que, né, responde ao que se propõe. Aumento de toxicidade, você tem uma morte precoce, aquela questão do Covid e tal. Então, é isso, né? Maior resposta, maior toxicidade, para quem? Acho que, assim, vale seguir para um estudo fase 3 aí. Obviamente, o estudo fase 3 ele tem várias travas, né? Então, só para quem não sabe, acho que os meninos já sabem. Então, não é que você desenha um estudo, né? Você vai ter, eu quero atingir meu endpoint, seja PFS, seja DLM, eu vou até o final, né? 3 anos, 5 anos, assim vai. Não, né? Ele vai ter várias travas, que se esse tratamento for muito tóxico, comparando com o tratamento padrão, né? Ele vai parar. Então, eu acho que sim, é possível, é factível seguir com o estudo fase 3. Aí segue a pergunta, né? Vai ser fase 3 contra quê? Né? Então, a dupla contra um e o outro vai ser um braço triplo, né? Então, acho que tem toda a questão das duas drogas serem da mesma empresa, né? E tal, essa associação fazer sentido. Não é só, né, a Janssen está fazendo a associação, né? Então, até no último ASH, finalmente, né, teve uma atualização aí do bispecífico da AVE também, em associação com, não específico, mas também com anti-CD38, né? Então, a questão é essa, né? Mas o que eu acho, né, que vai tentar ser feito é trazer mais para frente, trazer em linhas mais precoces, porque trazendo em linhas mais precoces tem uma tendência de ter um efeito adverso menor, toxicidade, ou melhor, se tem efeito adverso, o paciente é menos frágil, né? Ele é menos tratado. Então, como a gente tem no centro, né? Então a gente está fazendo estudos específicos em estudos clínicos em linhas mais precoces, e a gente vê, sim, efeito adverso, mas o paciente tolera, né? Então, né, na nossa experiência, tem aqueles efeitos adversos, o paciente vai tolerando, vai melhorando. Então, acho que faz sentido a questão da imunoglobulina, né? Nos estudos clínicos, você já tem estudo clínico de repor profilático ou não, né? Com o corte da hipogama. Nos estudos clínicos atuais, né? Eles já indicam repor profilático, né? Até antes do início da droga, assim como as outras profilaxias, né? Enfim, contra herpes, pneumociste, até bacteriana. Então, fica um asterisco aí, tá? Então, a gente vai ver uma diminuição das infecções a custos, talvez, de pacientes menos expostos, mas também de mais profilaxia, tá? Então, tem sim profilaxia com imunoglobulina mais precoce e também tem profilaxia antibacteriana contínua, que não era... muitos dos estudos, obviamente, eu não sei toda de cabeça, mas a profilaxia era a critério do investigador, a critério do centro. Agora tem uma recomendação forte dos estudos clínicos. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu já me alonguei demais aí. Depois, qualquer coisa, eu vou complementando aqui, que ainda tem uns pontinhos. Ô, Vini, você acha que então, quando colocar em linha precoce, a lógica seria fazer associação? A lógica sempre, né? O tratamento vem sendo assim, né, em associação, por isso que eu acho que faz sentido, né? Acho que sempre a associação você acaba pegando várias vias, né, da mielomagênese, né?
A gente sabe que o mieloma, assim como outras neoplasias hematológicas, outras neoplasias, não é só uma mutação. É uma cadeia de mutações que levam ao evento final. Para essa cadeia de mutações, você tem várias vias que levam a isso. Então, você tem que ser um bloqueio combinado. É a história do mieloma, né? Então, terapia dupla, tripla e quádrupla, né? E aí, indo mais para imunomodulação. Então, você pegando essas drogas, né, que são estimuladoras do sistema imune, quanto mais menos exposto, ou seja, né, menos exaurido está esse linfócito T, mais faz sentido você usar essas drogas, né? E aí tem toda uma questão, né? Porque você também tem o CAR-T-cell, que é outra coisa que eu ia falar, porque aí você também vai pegar uma célula mais ou menos exaurida, né? Então tem a questão, mas você vai trazer em primeira linha, e você vai ficar usando até quando? Aí esse paciente vai ter que recair com o CAR-T-cell, vou ter que fazer um washout dessas drogas, ele vai ser apto a fazer o washout. É difícil, assim, né? É uma questão também de matemática, né? Quando você pega 4 possibilidades, você tem dentre essas possibilidades várias drogas, né? Então você vai ter diversas combinações, né? Mas eu acho que sim, eu acho que vai ser o que eu acho, né? Tratamento cada vez mais individualizado, o paciente de mais alto risco, a gente vai dar um tratamento mais potente e potencialmente mais tóxico no começo, mas para valer a pena lá na frente. Mas isso é uma coisa que eu acho, na minha opinião, não adianta, tem que ser provado em estudo clínico, e mais uma vez, é um estudo fase 1/2, e não vai mudar a nossa prática clínica, ele só deu bandeira verde para seguir para um estudo de fase 3, essa é a minha opinião. Aí eu vou discordar de você, eu acho um pouco, Beninho. Porque, assim, eu concordo que o desenho de estudo é para isso, exatamente para ver segurança, para ver se essa questão de efetividade barra toxicidade, mas essa afirmação de ele deu bandeira verde para o estudo fase 3, isso eu não sei se eu concordo tanto, porque você olha a toxicidade de estudo, mas toxicidade quase proibitiva, né? 15% de mortalidade, nitroperifebril, 64% de grau 3 e 4, isso a gente precisa de interação. Tá certo que você falou diversos poréns aí, né? Não foi uma população mais tratada, não fez profilaxia da maneira como a gente faria hoje em dia, mas, ao meu ver, eu acho que esse estudo, o 1/2, ele deveria ser refeito para uma população mais precoce, para você partir do estudo fase 3 dessa população. Então, você quer fazer, quero usar Project em primeira ou segunda linha, eu acho que teríamos que ver dados de segurança em primeira e segunda linha, mas a gente assumir que o estudo fase 3 pode ser feito com essa combinação, porque eu fiquei desconfortável com essa toxicidade que teve. Uma toxicidade bem, sem uma atenção e é isso, né? Quando o estudo fase 1/2 tem uma toxicidade desse tanto, pra mim, para o que você tá fazendo e vamos fazer direito, ou pelo menos você quer, então eu acho que a teoria que é porque o paciente é muito doente, a mieloma já é muito tratado, então vamos fazer esse mesmo estudo numa população menos tratada, né? Se isso aí fosse transplante, todo mundo ia falar, tá vendo? Transplante mata 20% das pessoas, né? É isso que acontece. Agora, porque a medicação, a gente passa a mão na cabeça e você, dá pra ajustar, dá pra ver melhor. Acho que, então isso, eu achei uma toxicidade bem interessante, assim, aquela história, não mudaria a prática clínica, só pra você fazer 1/2, e outro ponto polêmico é o que você falou também sobre a questão, qual que é o braço de controle desses pacientes hoje em dia? É TEC? É TALC? É CAR-T? Ou é terapia tripla, dependendo da população, né? Então, também vai ser um outro problema para prosseguir no estudo fase 3. Só ele pondera, né? Ele joga nas costas do Covid também, joga nas costas de ser pouco paciente, toxicidade, né? Mas eu entendo o ponto aí também. Teve umas infecções bem estranhas, assim, né? A gente não vê mieloma. Bem meloma com específico, como tem isso, né? Em monoterapia, com dupla terapia. Eu acho que a coisa, assim, você acabou forçando demais a imunidade, né? Você acabou mobilizando demais ali os linfócitos C. Não sei, talvez pode ser dose, talvez ele tenha que baixar, espaçar um pouco mais. Tem muitos, de fato, a grande questão de ser droga tem essa não é passar a mão na cabeça, que você consegue ajustar muito mais fácil. Mas, ao meu ver, assim, eu não iria para o estudo fase 3 para paciente de primeira ou segunda linha com esse dado aqui. Eu falaria, não, acho que eu tenho que fazer estudo em uma população menos tratada e com profilaxia adequada, com uma dose diferente. Mas, enfim, os autores concluíram que eles vão para o estudo fase 3, né? Você olha no final. Então, isso eu perto do pessoal aí, mas eu fiquei desconfortável com esse dado. Inclusive, motivou o filme Pearl Harbor. Assim como
o Melon foi que nem os japoneses ali atacando o pessoal na Havaí ali, tem que tomar cuidado que a bomba atômica às vezes pode matar o mundo todo ali. Então acho que, se não criar a toxicidade da combinação, às vezes ela pode ser proibitiva, né? Então às vezes você quer matar o Melon e acaba levando a pessoa junto ali. Então eu ainda acho que tô desconfortável ainda com essa combinação. Não acho que algo não esquece esse assunto, não. Acho que o pessoal vai insistir bastante, vai tentar achar a melhor dose, vai tentar fazer ali a profilaxia, mas se usar bomba atômica desse jeito que tá aí não gostei, não. Não, eu ia falar que já tem, né? Então tem o Ambition que mistura tudo isso que a gente falou, né? Exatamente. Tem Chalk Carti, né? Então vai vir, a gente sabe que vem. Pô, eu achei que você ia falar alguma dupla explosiva de ação, assim. Eu tinha pensado que você ia falar do aquele Velozes e Furiosos lá, o Hobbs e Shaw, que juntos eles assistir. Não, então, não precisa também. Juntos eles têm o poder, mas quando quando separados eles têm, né, o poder de destruição, quando eles juntos ele aumenta a destruição a favor e contra também, né, aumenta o efeito colateral, né? Então, o The Rock e o Jason Statham. Boa. Acho que juntos os dois eles fazem bomba atômica. Isso não dá pra não estar. Se colocasse ele Pearl Harbor, tinha resolvido. Beleza. O Rafa, que é o crítico do crítico, não sei o que é só audiovisual, né? Que eu tava concentrado aqui vendo os controles, mas eu achei excelente a relação de causa-consequência. Você tá aprofundando as suas escolhas de filme, Pedro. Meus parabéns, viu? Obrigado, querido. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.